boa tarde, boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Bem-vindos. Voltamos agora com o direito tributário, tá? Seguindo nosso cronograma, hoje vamos falar sobre as hipóteses de extinção, suspensão e exclusão do crédito tributário. Venha comigo, que hoje nossa aula vai ser focada nisso, focada naquilo que realmente importa, naquilo que cai no nosso concurso, no nosso dia a dia. Vamos começar falando um pouquinho sobre essas hipóteses. Vamos começar falando sobre a suspensão do crédito tributário. Ato contínuo, nós iremos para as hipóteses de extinção e, por fim, falaremos da exclusão do crédito tributário. Bom, Bruno, como é que isso é cobrado no concurso? O que é que eu preciso saber, Bruno, para lograr êxito nessas fases do concurso? Olha, te digo uma coisa. Primeira coisa é você saber as hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do nosso crédito. Você tem que decorar, ou pelo menos decorar duas. Escolhe lá. Pô, Bruno, eu vou decorar o artigo 151 que fala da suspensão e vou decorar os dois dispositivos que falam de exclusão, que é mais fácil. O que não for isso é o que, Bruno? Forma de extinção. É isso que é cobrado, pessoal. O concurso público, principalmente nas primeiras fases, vai querer saber se você sabe diferenciar. Sabe diferenciar o imposto de suspensão, de exclusão e de extinção do nosso crédito tributário. Certo, Bruno? Eu consigo diferenciar isso. Ato contínuo, Bruno, para avançar. O que eu preciso focar? Nos conceitos. Sabe, ele vai te trazer uma situação concreta e vai dizer, olha, isso é hipótese de extinção, suspensão ou exclusão. Se você souber os conceitos básicos e souber cada uma dessas hipóteses, que cada nominho daquele, remissão, anistia, em que ele se enquadra, já é meio caminho andado para você. E por fim, já avançando, você vai ter que saber o quê? Um pouquinho da jurisprudência, compreender esse mecanismo das hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. E é isso que eu vou tentar sistematizar aqui para vocês, de maneira simples, objetiva e focado, sim, naquilo que vai cair na nossa prova, sem esquecer da necessidade de trazer o reforço dos entendimentos simulados, que também chove nos nossos concursos, e dos nossos repetitivos. Perfeito? Venha comigo, futuro procurador. Lembrando, se você estiver assistindo a aula hoje, neste domingo, dia 22, temos um bate-papo das carreiras da AGU. Não se esqueçam. Vamos lá. Primeira questão. Suspensão do crédito tributário. Bruno, o que é suspensão? Suspensão é paralisação, impedimento de cobrança. Poxa, Bruno, então quando o crédito tributário está suspenso, ele continua existindo. Sim, o crédito existe, mas ocorrendo uma daquelas hipóteses, o fisco, você, procurador, o seu órgão fazendário, estará o quê? Impedido de dar prosseguimento a qualquer medida coercitiva, estará impedido de ajuizar demanda executiva, estará impedido de atuar para ver aquele crédito ser implementado. Hipótese de suspensão é aquela que paralisa a cobrança do fisco. Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, você, procurador, não pode atuar. Bruno, quais são os efeitos disso? Bom, olha lá. Não posso ajuizar uma ação de execução fiscal enquanto o crédito estiver com a sua exigibilidade suspensa. Não posso negar certidão negativa ao contribuinte que se enquadre em uma daquelas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Perfeito? O crédito, qualquer medida coercitiva, Bruno, fica paralisada. Você não pode atuar. Bruno, você disse que eu tenho que decorar, não é? Sim. Esse aqui tem até uma frasezinha mnemônica, só que eu não sou muito bom nisso, não, tá? É Modere Copa, coisa assim. É isso aí, mod, moratória. É só para você levar para sua cabeça, ó. Vou levar o Modere Copa, tá ligado? Na minha cabeça. Modere Copa é suspensão e o restante decora o quê? A exclusão que ele vai chegar lá para você saber, olha. Isenção, anistia, exclusão, Modere Copa é suspensão. O que não foi isso é hipótese de extinção. Exclusão, suspensão, decorei, fico só esperando no que for extinção. É para você levar para sua mente. Estude da forma que você
achar mais prudente. Mas saiba. Bora lá. Moratória. Suspender a exigibilidade do crédito tributário. Inciso primeiro, moratória. Moratória, o que é, Bruno? Moratória nada mais é do que uma postergação do prazo para cobrança do tributo. Se eu decretar uma moratória de 6 meses, eu não posso cobrar aquele determinado tributo por 3 meses. Acontece muito quando tem uma catástrofe, uma calamidade, né? Bora lá, agora chuvas no interior de Minas, então os municípios podem decretar moratória dos seus tributos, seus impostos, para o quê? Para adiar, postergar a cobrança daqueles impostos, da sua competência, é claro. Depósito do seu montante integral. Opa, eu quero discutir, eu não quero que seja adotada em nenhuma medida pelo fisco, eu tenho que o quê? Depositar integralmente os valores. Pessoal, eu estou lendo aqui, mas alguns eu vou começar a tratar lá na frente de maneira mais específica, tá? Porque são os mais importantes que têm entendimento. Aqui o depósito do seu montante integral é o mesmo que a gente tem que prestar atenção. Reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativa, ou seja, na pendência de uma discussão administrativa, não é possível a cobrança do tributo. Mas observe, não é aquele pedido de reconsideração, é o recurso próprio administrativo. Não é aquele direito de petição que se está exercendo após constituído o crédito tributário. Não é isso? Com o lançamento. É o recurso próprio logo no prazo para sua constituição. Isso aqui é importante. Medida liminar em mandado de segurança, quando ela é concedida, é uma decisão judicial. E nós, da Fazenda, estamos impedidos de dar prosseguimento à cobrança daquele tributo. Concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações, espécie de ação judicial. Aqui é simples, uma ação anulatória foi concedida, não é isso? Então, aqui também você, fisco, está impedido de adotar. E o nosso famoso parcelamento. Aqui, parcelamento. Vou até avançar aqui, porque eu acho que já no próximo quadro eu já falo a diferença de moratória e parcelamento. A moratória, como eu citei como exemplo para você, é o que? Uma dilação do prazo. É uma dilação do prazo que você tem para o pagamento do débito para fazer a pública. Mas o parcelamento não. É uma divisão da dívida. O parcelamento divide a dívida. Eu posso ter um parcelamento ordinário aqui perante a Fazenda Pública Federal, que é 60 meses. Eu posso ter aqueles parcelamentos extraordinários. Já ouviram falar dos refis da Copa? Todo ano tem, né? Um refizinho da Copa. Talvez esse ano não tenha, não que não vai ter Copa, mas é que nós temos agora um novo mecanismo que a gente vai tratar um pouquinho lá na frente, transação, tá bom? Parcelamento, divisão da dívida, moratória, dilação do prazo. Olha que isso é interessante aqui, ó. Antes disso, falar do parcelamento. Execução fiscal ajuizada. Você está cobrando o seu devedor, procurador, já meu colega futuro procurador. Está cobrando aquele devedor. E você vai lá, pede o cisbajude na modalidade teimosinha, sabe aquela que vai 1, 2, 3, todo dia, até pegar o dinheiro? Que delícia, né? Então, vai lá no 15º dia você bloqueou 500 mil reais do seu devedor. E o devedor faz o quê? Pô, 500 mil reais, estou devendo o quê? 1 milhão? E corre lá para quê? Para tentar liberar aquele dinheiro. Não é isso? Porque ele diz, olha, eu vou pagar em 60 vezes, é melhor, eu quero o meu dinheiro de volta. Então, lembrando, o STJ já tem um entendimento consolidado que o parcelamento posterior à penhora não tem o condão de liberar esses bens, seja dinheiro, veículo, imóveis, sob pena de quê? Sob pena do devedor deixar de pagar o parcelamento e a fazenda ficar no prejuízo. Mas se o parcelamento for anterior, tipo, você pediu hoje, o juiz não deferiu o magistrado, e você vai lá e vê que o contribuinte aderiu a um parcelamento, e logo depois o magistrado defere que o magistrado não soube, vai ter o bloqueio, e aí vai ter o quê? O direito subjetivo do contribuinte, que parcelou antes de efetivar a penhora, de ver esses valores levantados, ou essa penhora levantada. Perfeito? Fica com isso. Parcelamento posterior à penhora não tem o condão de fazer o seu levantamento. Bora lá. Lembra que eu falei sobre o depósito? Olha o repetitivo aqui, 378 do nosso STJ.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN e da súmula 112 desta Corte. Então, um único depósito, isso aqui vai cair, tá? Isso aqui vai cair. Um único depósito que suspende a exigibilidade do crédito tributário é o depósito em dinheiro. Não se confundir com a possibilidade de você oferecer fiança bancária, tá? Para manejar os embargos da execução. Você pode oferecer uma fiança bancária, garantir o juízo e manejar o devedor, né, o contribuinte, manejar os embargos. Isso não tem um condão de por si só suspender a exigibilidade do nosso crédito tributário ante a taxatividade do artigo 151 e esta decisão em repetitivo do nosso STJ. Agora vamos lá, Bruno. Olha o que eu falei. Fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Por que você dá ênfase a isso, Bruno? Porque recentemente tivemos também um tema repetitivo, 1203, que diz que, olha, o oferecimento de fiança bancária, o seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. Um crédito não tributário, certo? Proveniente, por exemplo, de uma multa de um procurador federal, lá do IBAMA, pode ser suspensa com o depósito, ter sua idade suspensa, com depósito montante integral em dinheiro, não, em fiança bancária crescido de 30%. Perfeito, pessoal? Crédito tributário, somente depósito integral em dinheiro. Não me venha com fiança bancária ou seguro garantia. Fiança bancária e seguro garantia só para o quê, pessoal? Só, Bruno, para crédito não tributário. E não se esqueça dos 30%, tá bom? Simbora, o que mais aqui, Bruno? Olha lá. Só súmula, só enunciado. Isso aqui você tem que levar para você no coração, tá? Porque as provas, quanto mais o gabarito que você desculpe, mais a dificuldade, PFN, PGE, eles gostam de cobrar isso. Alguns procuradorias do município é mais aquela literalidade. Venha comigo aqui, ó. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Então, pessoal, pediu para parcelar, interrompe a prescrição. O mero pedido de parcelamento, mesmo que você não pague uma parcela, interrompe a prescrição. Bom? Mesmo que seja indeferido. Então, cuidado com isso. Isso aqui é ótimo para a gente da Fazenda, né? Porque a gente olha lá, olha, pô, indeferiu o contribuinte alegou que o crédito está prescrito, a gente vai lá e encontra um pedido de parcelamento que foi indeferido ou que não foi pago a primeira parcela, a gente não está prescrito. Por quê? Porque o mero pedido ocasionou a interrupção do prazo prescricional. Tema 7375 do STJ diz, olha, a confissão da dívida para parcelamento é irretratável, mas permite revisão judicial se baseada em erro de fato, não sendo absoluta a impossibilidade de discussão judicial. Isso aqui por quê? Porque todo parcelamento é veiculado por meio de lei. E algumas leis obrigam o contribuinte a renunciar a toda situação de fato e direito que se funde à dívida. Até aí tudo bem, você não pode discutir mais. Mas houve aqui no STJ o reconhecimento dessa flexibilidade. Flexibilizou o entendimento no sentido de que, olha, por vezes há um erro sim da Fazenda, certo? E o contribuinte só veio verificar isso posteriormente. Então, ele pode sim discutir. Exemplo, Bruno, bora lá. Só para eu voltar aqui no tempo. ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Você chegou lá e parcelou. Tem um débito parcelado. E agora? Eu parcelei, eu não posso mais discutir? Pode. O STF julgou inconstitucional? Exatamente. Então, você pode discutir isso, mesmo que você, naquele tempo, teve a lei 11.411, que parcelou em 2009, que trouxe parcelamento do Refis 4, salvo engano. Então, você poderia, sim, olha, rever isso, discutir isso judicialmente. É uma tese importante para o contribuinte. O tema 1012, olha, o parcelamento é causa de suspensão
da exigibilidade. Porém, se a adesão ocorrer após a penhora que eu falei para vocês, bloqueio ou indisponibilidade do bem, essas restrições não são levantadas automaticamente, permanecendo até a quitação final. É claro que você está lá, bloqueou 10 milhões, o débito do cara era de 15, aí ele já pagou 5, 6 milhões, poxa, é claro que você vai liberar um excesso, não é? Então, isso aqui tem que observar com nuance, né? Mas a base é essa. Parcelamento posterior não libera penhora. Continuando, é legal que atos infralegais, portarias, instruções normativas definam tetos para adesão ao parcelamento simplificado, desde que não reduzam o valor fixado em lei estrita. Aqui dá flexibilidade para o gestor manusear os tetos para adesão no parcelamento simplificado por meio de ato infralegal, como a portaria da PFN, mas não pode reduzir aquele valor já fixado em lei estrita. Perfeito? Aproveite esse material, dê uma olhadinha a isso para seguir a sua prova. Extinção. Extinção é bom, é gostoso, é legal, porque a extinção põe fim à existência do crédito tributário, enquanto a suspensão impede que o fisco adote qualquer medida coercitiva, a extinção não. A extinção acaba com o nosso crédito. E a melhor forma é qual? Pagamento. Pagou, sua guia DAF, tá ótimo, siga em frente. Compensar. Olha, o fisco está me cobrando determinado valor, mas eu tenho direito a uma compensação, um aproveitamento de algum valor. Então, eu posso realizar o quê? A compensação. O pulo do gato está aqui, pessoal. Transação. Pessoal, a transação é uma hipótese de extinção. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque a transação pode ser paga à vista ou parcelada. Mas, se isso cair no seu concurso, você vai para o texto de lei seco. Transação é uma hipótese de extinção. A maior parte das transações da PGFN, por exemplo, dão descontos absurdos, bons, não é? De 50% a 30%, a depender do grau da capacidade de pagamento do devedor. E ele pode ainda, inclusive, parcelar esse valor. Então, a transação e parcelamento da dívida. E só a extinção quando há o pagamento da última parcela, né? Parcelamento da transação. Então, cuidado com isso. Pelo texto legal, a transação é uma modalidade de extinção. Remissão. Venha comigo, remissão é ó, perdão. Perdão da dívida. Remissão é perdão. Remissão com 2S é perdão. Remissão com C cedilha é resgate. Remir o bem. Olha, eu estou sendo executado. E aí eu quero penhorar o meu carro. Aí antes do que ele seja levado a leilão, eu posso o quê? Pagar a dívida para remir o bem, resgatar o bem. Remissão com 2S é extinção, é perdão, tá bom? Prescrição e decadência, nós vamos ter uma aula própria para isso. Depende da inércia do fisco. Mas prescrição e decadência extingue o crédito tributário. Conversão do depósito em renda. Sabe aquele cisma-ajude que você conseguiu? Então, aquele bloqueio, a pessoa apresentou os embargos foram julgados improcedentes, logo você pediu o quê? Que aquele valor que havia sido penhorado seja convertido em renda do seu ente, né? Eu falei conversão em renda da União, que é o que eu costumo fazer. Continuando, pagamento antecipado e homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus parágrafos 1º e 4º. Pessoa que é simples. Você agora vai fazer o quê? Vai fazer a declaração depois do seu imposto de renda. E é bom pagar imposto de renda, viu? Porque você paga imposto de renda que você tem dinheiro. Então, goste de pagar imposto de renda. Quem não paga imposto de renda queria ter 5 mil. Eu quero ganhar o teto do STF para poder pagar imposto de renda, né? Então, eu quero pagar imposto de renda, eu quero ganhar o teto, tá? Eu não quero 600, não. Porque 600 eu ganho 5, preciso ganhar 46. Escolha minha, tá? Quem quiser ganhar 5, 600, é uma opção. É uma opção. Eu prefiro pagar. Eu gosto de pagar imposto de renda. Se eu pudesse, todo ano eu pagava mais e mais e mais e mais. É meu sonho. É isso. Fica a dica. Então, quando você preencher sua declaração agora, depois de renda, o prazo já vai começar, preste atenção, tá? Você vai ter o que? A possibilidade de declarar o que você acha que é devido,
e vai lá, vai emitir sua guia. Guia DARF, você chega lá, eu vou pagar em uma vez, parcelado, eu vou pagar em uma porradinha só. Pagou, vai esperar o quê? O prazo para homologação. Homologado, acabou. Consignação em pagamento dos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 164. Pessoal, aqui é quando você está na dúvida. Tem uma casa aqui entre... Não vou falar Biritiba não, que meus alunos da faculdade não gostam que eu fale mal de Biritiba. Entre Arujá e Mogi. Entre Arujá e Mogi tem uma casa, então você não sabe qual ente é o competente para cobrar o IPTU deste imóvel. Então você tem a possibilidade de se valer de quê? Ou da consignação em pagamento. Você diz, olha, estão me cobrando isso, não sei a que devo pagar, o valor total é esse, vocês agora, entes que disputem. Na minha aula de prescrição, eu vou falar sobre ele também, tá? Sobre a ação de consignação em pagamento e repetição de débito. Eu vou fazer uma aula só com isso. Prescrição, decadência, repetição e ação de consignação em pagamento. Decisão administrativa, assim entendida, a definitiva na órbita administrativa que não possa mais ser objeto de ação anulatória. Então, aqui é no próprio âmbito administrativo que é essa extinção. Decisão judicial, o cara disse que o juiz disse que o tributo é inconstitucional, ou que já houve o pagamento, ou que a compensação foi regular. Então, decisão judicial extingue o crédito tributário. Dação em pagamento de bens imóveis. Aqui é interessante, tá, pessoal? Bens somente imóveis. Não há possibilidade de dação em pagamento de bens móveis. Ponto. Segundo item, cada ente deve legislar especificamente sobre essa possibilidade. Alguns entes não prevêem, o Estado de São Paulo, salvo engano, prevê. Então, cuidado, é só bens imóveis que a nossa lei prevê. E o que é importante nisso aqui, Bruno? Venha comigo para não se perder. Súmula 213 do STJ. Mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação sem convalidação automática. Eu posso manusear o mandado de segurança para que seja declarado o meu direito a compensar. Sem convalidação automática, que eu não vou convalidar os atos que eu fiz. Eu preciso do encontro com o fisco. Não é isso? O fisco que tem que fazer esta convalidação. O contribuinte pode escolher entre receber por precatório ou utilizar a compensação para indébitos já certificados. Bom, eu não sou obrigado a compensar, eu posso exercer medida de compensação e ajuizar uma ação para compensar e posso na hora optar. Se eu não tenho crédito nenhum para compensar, ou se minha empresa, eu vou encerrar aquela minha empresa, eu posso optar não por compensar e ficar com crédito. Eu posso optar por receber o valor por precatório, requisição de pequeno valor, a depender, né? Aqui é interessante, é incabível mandar de segurança para convalidar a compensação já realizada pelo contribuinte. O contribuinte vai lá, espertão, realiza a compensação e diz, olha, eu fiz tudo direitinho, o Poder Judiciário convalide. Não, não cabe mandar de segurança. A súmula 625 também do STJ diz, olha, o pedido administrativo de compensação não interrompe o prazo prescricional para ação judicial de repetição do débito. Então, aquele pedido administrativo, enquanto está sendo pendente, não impede, não interrompe o prazo para que o contribuinte busque na via judicial o quê? O pagamento daquele débito que ele pagou de maneira equivocada. Não é isso? Repetição de débito. E, continuando, extinção também, ainda tema repetido, 346. Nos termos do artigo 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Vedação que se aplica, inclusive, às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido. Aqui eu estou dizendo o quê? Eu só posso compensar depois que está sendo discutido uma ação judicial, depois do seu trânsito em julgado. Inclusive, se já houver tido reconhecimento da inconstitucionalidade desse tributo. Enquanto a ação estiver existindo, eu só posso compensar quando ela transitar em julgado de forma definitiva.
sem trânsito julgado nos termos do artigo 170-A do nosso CTN, eu não posso realizar a compensação. Bruno, acabou? Não. Aqui o artigo 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário. Aqui é a remissão. Isso aqui cai muito. E o que eu posso ver para conceder a remissão? O que é remissão? Perdão. Eu posso observar a situação financeira, econômica do sujeito passivo. Eu posso olhar o erro e ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato. Ele não sabia. Eu posso olhar a diminuta importância do crédito, várias hipóteses de remissão. Olha, está me cobrando aqui, por exemplo, a União, R$ 500. Olha, bora remir tudo, extingue tudo, faz a remissão por meio de lei, extingue tudo. Consideração de equidade em relação com as características pessoais e materiais do caso e as condições peculiares de determinada região do território da entidade tributante. Posso determinar remissão de créditos lá do pessoal do Nordeste ou da região norte, que estiver passando por alguma dificuldade, até determinado valor. E aí eu vou ter que trazer o quê? O fundamento disso. Exclusão. Lembra que eu disse para você? Exclusão é tranquilo. Exclusão só tem isenção e anistia. Isenção e anistia. A exclusão e a anistia são hipóteses que impedem a constituição do crédito tributário. Impedem a constituição. Ele não chega a ser constituído. O parágrafo 1º diz o seguinte: a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, mesmo que eu esteja isento, certo? Por exemplo, isenção de imposto de renda. Sou isento, mas tive renda tributável, em alguns casos eu tenho que declarar, mesmo sendo isento. Algumas entidades possuem isenção, mas tem que emitir ainda a nota fiscal. Se confunde, lembrando, um pouco com a imunidade. Lembrando que a imunidade é constitucional e a isenção é legal. Qualquer hipótese, embora a Constituição utilize esses termos, não incidirá, são imunes, são isentos, está na Constituição é caso de imunidade, estando na lei é caso de isenção. Não incidência daquele tributo. Aqui ainda temos o que, Bruno? Para a gente ver. A isenção, quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifica as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo para sua duração. Artigo 177. Aqui cai. Se não houver disposição em contrário, a isenção não se estende às taxas e às contribuições de melhoria, e nem aos tributos instituídos posteriormente. A isenção só abarca os fatos até a sua data. Antes disso, ela não abarca. Taxas e contribuições de melhoria podem ser objeto de isenção? Sim, desde que previsto em lei. Isso é importante e isso cai. Bruno, isenção diz respeito a tributos. Isenção diz respeito ao próprio tributo em si. Tá bom? Anistia abrange exclusivamente infrações, penalidades cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede. E também não se aplica a crimes, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação. Você não vai poder se aproveitar de sua própria torpeza para conseguir a exclusão do crédito tributário. Salvo disposição, em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Também, se houver conluio, não se aplica às hipóteses de exclusão. Agora vamos para questões. Venham comigo. Suspensão, extinção e exclusão. Exclusão a gente vai sempre lembrar. Exclusão somente isenção e anistia. Isenção para tributos, anistia para infrações. Perfeito, Bruno. Agora bora lá. FGV, procurador do município, considere que João tenha recebido carnê de IPTU e que deseje suspender. Suspensão de exigibilidade. E aí você vai lembrar, Moderecopa, né? Moratória, depósito montante integral. Não é isso? E aí vamos lá. Parcelar o crédito tributário. Pagar, pagamento e extinção. Aderir à anistia, anistia e exclusão. Remissão é perdão, extinção, agilização anulatória. Restou o quê?
parcelamento. Modera é copa. Pá. Lá no final, parcelamento. Viram? Eu disse para vocês, primeiro a gente tem que conhecer as hipóteses. É cobrada. A gente dá um casinho, disse para vocês. É o que isso? Bora lá. Saindo de uma região, vamos para outra. Bora lá. Assembleia Legislativa, Procurador, FGV também. Em matéria tributária, o contribuinte dispõe de diversos instrumentos processuais para assegurar o respeito às garantias constitucionais, questionar exigências ilegais e obter tutela de urgência. Considerando a Lei 12.016, o CPC e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. O mandado de segurança não pode ser utilizado para afastar a cobrança de tributo ainda não constituído, devendo o contribuinte aguardar o lançamento definitivo para só então questioná-lo judicialmente. Vocês acham que isso está correto? A ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária é cabível apenas após a constituição do crédito, uma vez que depende de lançamento prévio notificação do direito passivo. Olha, eu quero dizer que eu não tenho relação nenhuma com o estado da Bahia. Eu posso? Desculpe, pessoal. Eu posso? Não. Olha aqui. Eu preciso que, a qualquer momento, eu posso ajuizar uma demanda que eu não tenho relação jurídica com o estado da Bahia, que eu não devo nada, que eu não tenho nenhum veículo lá, que eu não tenho nenhum bem lá. Não é isso? O depósito integral do montante exigido é causa de suspensão da exigência do crédito tributário e não extinção, conforme entendimento pacífico do STJ. Modo 10. Depósito integral, somente ele suspende, lembrando que fiança bancária não tem esse condão. O parcelamento do crédito, aqui está certo, né? O parcelamento do crédito suspende a exigibilidade do crédito e impede o ajuizamento de execução, mas não autoriza o contribuinte a obter certidão positiva com efeito negativo. É errado, né? Eu disse você vai conseguir sua certidão positiva com efeito de negativa. Correta, letra C. Agora vamos para acesso, IPGE. No que diz respeito às hipóteses de suspensão da exigibilidade, extinção e exclusão, assinale a alternativa correta. Fiança bancária que para seu depósito integral para fins de suspensão? Não, Bruno. Isso é tema de repetitivo, você falou. A remissão é a hipótese de extinção do crédito tributário? Remissão, perdão. Sim. A anistia é a hipótese de suspensão? Não, Bruno. A anistia é a hipótese de exclusão. Dação em pagamento de bens móveis. A hipótese de extinção do crédito tributário? Não, é bens imóveis. A moratória hipótese de extinção? Não, é moderecopa, Bruno. Hipótese de suspensão. Viu como fica fácil? Fica tranquilo, a gente tem que ser foco, tem que ser forte, focar naquilo que realmente cai. E é isso que a gente está aqui para fazer por vocês. Selecionar aquilo que cai para nós termos o nosso desempenho satisfatório no nosso concurso. Então, gabarito, B de bola, B de Bruno. Perfeito? VUNESP, para te encerrar. Dentre as causas relacionadas ao crédito tributário, aquela que por lei pode autorizar a autoridade administrativa a concedê-la por despacho fundamentado para atender hipótese de, olha cá, erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de fato é o quê? Desculpa. Isenção? Não. Anistia? Só infração. Remissão? Perdão. A gente viu esse artigo lá. Li para vocês, porque eu disse que isso aqui é o que efetivamente cai. Moratória, não. Transação por meio de lei. Perfeito, pessoal? A última alternativa C. Dê uma lida nesse material. Ouça a aula com calma, que este é o nosso caminho. Espero vocês no domingo para a gente discutir um pouco sobre a carreira da AGU. Fique com Deus. Uma ótima noite. Até breve.